Boa tarde a todos. Nosso irmão Ladir falou em privilégio, não? Na verdade, o privilégio é estar aqui, é ser convidado a participar dessa tarde abençoada de estudo, de aprendizado. Sempre que um tema nos chega para apresentar, é sempre de bom tom a gente fazer um comentário inicial. Todo palestrante espírita deveria refletir sobre isso, que mais do que falar, mais do que transmitir, quando um tema tão difícil, tão complicado de entender, quanto o tema doutrinário de hoje, serve muito mais para o trabalhador espírita do que para o público adiante. Mas, apesar da dificuldade, da complexidade desse assunto, espero que ao final a gente possa colher algumas informações úteis para a continuidade da nossa vida, né? E para o nosso aprendizado enquanto espírito imortal. O tema do doutrinário de hoje é obsessão, causas e tratamento. Eu gostaria de iniciar comentando sobre a definição que nós espíritas temos do fenômeno conhecido como obsessão. Obsessão, responde os espíritos, é toda influência maléfica, ou seja, do mal, que qualquer espírito ou um grupo de espírito exerce sobre nossos pensamentos e atos. É bom lembrar que nós temos também, e muito, a influência benéfica de espíritos familiares, de espíritos protetores, que algumas religiões chamam de anjo da guarda, que estão sempre ao nosso redor tentando nos influenciar. Quando existe uma influência maléfica, uma ideia negativa sobre nós, exercida por algum espírito, esse fenômeno é conhecido como obsessão dentro da doutrina espírita. E é um problema tão grave que Allan Kardec, codificador do espiritismo, diz que é um dos maiores flagelos da humanidade. Para a gente entender um pouquinho o que é o fenômeno da obsessão, eu gostaria de ler alguns parágrafos da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, em outubro de 1858, em que ele nos fala da influência espiritual sobre nós. Ele nos diz assim: os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas de seu corpo, ainda apresentam uma variedade maior que a encontramos entre os homens na terra. Há, pois, espíritos muito superiores, como os há muito inferiores, muitos bons e muitos maus, muitos sábios e muito ignorantes. Há os levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas, espirituosos, etc. Como a humanidade encarnada. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos, como afirmava o apóstolo Paulo, né? Ele só trocava pela expressão nuvem de testemunhas, que nem por serem visíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer o mal. Né? E esse comentário é interessante porque todos nós passamos por uma fase muito abençoada de nossa vida, que é a infância, e pelo menos na minha época, acontecia muito de passar alguns desenhos em que o personagem central se via numa situação de conflito, né, de escolha. E aí aparecia um anjinho aconselhando ele a fazer o bem, e um espírito lá maléfico, né, com uma caldinha, um tridente, um garfinho, aconselhando ele para o mal. De certa forma, apesar da brincadeira do desenho, isso tem um fundo de verdade, de realidade dentro da doutrina espírita. Nós estamos cercados por espíritos bons e espíritos maus. Cabe a nós fazermos a escolha correta. Pela inferioridade física e moral de nosso globo, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos que os superiores. Entre os que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos e cujo impulso seguimos, sem nos apercebermos. Felizes seremos se escutarmos a voz dos bons. Liga-se os espíritos inferiores àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguir estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com seu próprio espírito, fascinam-no, obsediam-no, subjugam-no, né? E o conduzem como se fosse uma criança. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos
não produzem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e se afastam, desde que não sejam ouvidos. O grau de domínio e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Por sua vontade pode sempre o homem sacudir o domínio, o jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de escolha, a escolha entre o bem e o mal. Continuando um pouquinho mais o estudo sobre esse tema, eu gostaria de introduzir mais uma leitura, né, que é uma pergunta básica, assim, como a gente evitar ou sair de um processo obsessivo, né, da influência negativa de um espírito sobre nós. E aí achei interessante essa resposta. Jesus ensinou o segredo de toda a cura obsessiva: orai e vigiai. Por orar, devemos compreender a manutenção do pensamento elevado, pensamento positivo, evitando vibrar sentimentos negativos. A prece em si também é altamente salutar, pois forma uma onda de energia sintonizada, diferente do obsessor, impedindo sua ação direta sobre nós. Além de somar-se a isso, que as vibrações elevadas atraem e permitem que espíritos bons possam nos ajudar, aumentando a nossa proteção. Por vigiar, devemos entender que é preciso manter o comportamento e o pensamento retos, refletindo quais reações que nossas atitudes podem causar. O desequilíbrio sempre será uma porta para a ação do mal. Nós temos, além da leitura de referência de Allan Kardec na Revista Espírita, nós temos também mais 2 capítulos interessantes para quem deseja se aprofundar sobre esse tema. O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, trata sobre a obsessão. O Livro dos Espíritos, o capítulo 9 da segunda parte, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, também trata desse tema. Outros autores contemporâneos, autores brasileiros, também falam com grande qualidade sobre o tema obsessão. Entre eles eu gostaria de citar Sueli Caldas Schubert e Divaldo Pereira Franco, que além de livros sobre obsessão, tem também o programa Transição Espírita, em várias edições disponíveis na internet, para quem quer se aprofundar, ainda mais sobre esse tema tão difícil de entender, e de vivenciar no dia a dia. Para quem deseja uma leitura mais fácil, de compreensão mais fácil, está iniciando o estudo da doutrina espírita, o livro muito bom de conhecer sobre obsessão é o livro intitulado Quem Tem Medo da Desobsessão. É um livro pequeno, mas apesar do seu pequeno tamanho, tem grande sabedoria, do autor Richard Simonetti, um irmão que desencarnou há poucos meses atrás. De que maneira os espíritos explicam a influência benéfica ou maléfica sobre nós? Todos nós somos uma usina de energia, uma usina de pensamentos. A todo momento estamos pensando, estamos vibrando. E de acordo com a qualidade do nosso pensamento, nós vamos ter companhias afins, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Ao contrário do ditado popular que diz que os opostos se atraem, se a gente for examinar no dia a dia quem são os nossos amigos, quem são as pessoas que eu gosto, mesmo em nossa família, que eu gosto de conviver no meu dia a dia, passar um bom tempo com eles, a gente vai ver que, querendo ou não, são muito parecidos com nós. As ideias, os gostos, são muito parecidos com nós. Porque é muito difícil você conviver no dia a dia com alguém que pensa, age exatamente o contrário de você. Então, se dá o mesmo por parte da espiritualidade. Eles vão se aproximar de uma pessoa que age, que pensa parecido com ele, com os mesmos gostos que ele. Só a título de curiosidade, eu tive ontem o privilégio de vir no grupo de trabalho, sexta tarde, e fui atender um irmão espiritual que falava como um jovem. Na verdade, ele estava acompanhando outro jovem, e a maneira como ele se expressava era exatamente a maneira do espírito encarnado, desse jovem, que ele estava acompanhando. Então era a mesma coisa, o que o indivíduo encarnado fala, a mesma coisa ele falava também na espiritualidade. Eu não estou muito afim de estudar,
eu sou jovem, tenho muita coisa para aproveitar na vida, antes de levar a sério, né, de trabalhar, coisa e tal. E aí, fechou, né, com esse comentário. Eles vão se aproximar exatamente de uma pessoa que sintoniza, que simpatiza com eles. Tá? Então, por isso, nós aqui dentro da doutrina espírita, a gente sempre recomenda o cuidado com os pensamentos. Que a maneira que você está pensando, você vai atrair bons ou maus espíritos. Tá? Tem até um ditado novo que eu escutei no programa de rádio espírita que diz o seguinte, né? Diga quem és, como pensas, e eu te direi com quem você anda. Né? Quem são os teus companheiros espirituais. O problema mais grave, muita gente diz assim, mas eu não acredito nisso que você está falando. O problema não é acreditar ou deixar de acreditar. Isso acontece todos os dias em todo o nosso planeta. Você acreditando ou não. O bom é a gente conhecer essa influência espiritual para saber se defender. Essa influência maléfica chamada obsessão, ela tem 3 tipos, 3 degraus, vamos dizer assim. Um mais grave que o outro. O primeiro tipo é o mais comum, se chama obsessão simples, que é aquele pensamento leviano, maldoso, que de vez em quando chega até nós. Do tipo, né, vou fazer um comentário maldoso sobre a roupa do meu irmão aqui na frente, né, vou lá passar uma fofoca adiante, né, enganar alguém, coisa e tal, aquele pensamento que você se dá conta, opa, mas eu não sou assim, uma pessoa honesta, está bondosa, não vale a pena passar essa notícia ruim, esse comentário ruim sobre essa pessoa. Isso não é coisa que eu, enquanto cristão, frequentador da doutrina espírita, faça de boa vontade. Isso não é meu. Uma outra situação, como por exemplo, a gente está muito cansado e muitas vezes, ao levantar de noite, por exemplo, eu verifico 2, 3 vezes, se eu desliguei a lâmpada da cozinha, a lâmpada do banheiro, chega uma hora que eu vou dizer, opa, é a segunda, terceira vez que eu estou levantando da cama aqui para verificar, tem coisa errada, né? Isso não é lógico, isso não é certo. Geralmente, esse pensamento, essa influência negativa que chega até nós, a gente mesmo se dá conta de que não é coisa nossa. E a gente, na medida do possível, afasta essa ideia negativa, esse pensamento negativo. O problema mais grave é a segunda forma de obsessão, que se chama fascinação. Ela geralmente atinge um tipo especial de pessoas, dentro e fora do meio espírita, que é aquela pessoa que é fanática por uma causa. Né? Seja esporte, política, religião, enfim, a pessoa que só aceita um tipo de opinião. Geralmente, a opinião dela, geralmente é muito orgulhosa, né? E aí todos ao redor tentam convencer, não, mas tu vê, analisa o problema desse lado, tem essa questão aqui, né? Essa observação aqui que não fecha com a tua opinião. E aquele indivíduo, cego espiritualmente, só aceita aquela ideia. É um campo aberto, né? O orgulho, a vaidade, o fanatismo, para a ação de espíritos obsessores, espíritos perseguidores. E o último item se chama subjugação. Esse é o domínio total. É quando o espírito ele já adquiriu um domínio praticamente completo sobre o irmão que está encarnado. Aí nós temos o domínio da questão moral, o controle da questão moral, que é, por exemplo, aquele indivíduo que acaba caindo num processo depressivo, por exemplo, ideias pessimistas, ideias suicidas. No aspecto corpóreo, é aquele indivíduo que age de maneira agressiva, responde de maneira agressiva, gritando, se jogando no chão, desmaiando, etc. Nesse caso aqui, quando é a subjugação, muito confundido, muito relacionado na medicina terrena com loucura, né? Nesse caso aqui, toda a casa espírita séria recomenda 2 formas de tratamento. O tratamento espiritual na casa espírita e o tratamento médico. Ambos colaboram para restaurar a saúde física e espiritual do irmão obsediado. Por que as influências negativas sobre nós, os processos obsessivos? Existem vários motivos. Um deles é de ordem, de causa reencarnacionista. Nós somos espíritos que tivemos várias existências no plano terra, plano físico. E pode ser, lamento dizer, que muitas vezes a primeira reencarnação que eu estou querendo me corrigir, caminhar na trilha do bem, seja essa agora, que estamos vivenciando
em 2019. E aí pode ser que eu tenha feito várias maldades em outras existências. E nesse caminho meu de maldade, que eu semeei o mal, eu prejudiquei alguns irmãos. E eu estou aqui no corpo de carne. O meu irmão está lá, em espírito. Ele continua não perdoando a maldade que eu fiz em outra existência. Às vezes, vários séculos. É o irmão que não soube perdoar, não deixar a Deus, a Deus decidir, escolher o caminho para esse irmão consertar o erro, em sua existência passada. Ele se acha no direito, então, como prejudicado em existência anterior por mim, ele se acha no direito, então, de vir me perseguir, me cobrar pelo erro de uma existência passada. Nesse caso aqui, não existe criminoso e vítima. Ambos estão envolvidos no processo em que um errou em relação ao outro. Haroldo Dutra Dias, grande orador espírita, ele comenta que esse caso é como, por exemplo, você pegar uma foto 3x4 de um amigo e você guardar no teu álbum de fotos ou no teu celular, enfim, uma foto lá antiga de um amigo, e depois você se desliga pelos caminhados da vida, e dali a 10, 20 anos você encontra ele, compara com a fotografia e você vê quanto a criatura mudou, tô com um corte de cabelo melhor, agarrou vergonha na cara, foi fazer um regime, tá mais bonito, coisa e tal. Mas o obsessor não, ele vai te ver exatamente como você era no passado. Não, o Ronaldo, não adianta ele querer me enganar, tá hoje no centro espírita, no dia frio, numa tribuna espírita, não. Ele continua sendo mentiroso, criminoso, invejoso, etc. Aquele cara que me prejudicou na vida anterior. Ele me vê como eu era no passado, e não o quanto eu progredi espiritualmente, não o quanto estou tentando na existência atual. Lamento dizer que a maioria das causas não são vinganças, espíritos vingadores, cobradores do passado. São espíritos cobradores de hoje. Atraímos muitas companhias espirituais a partir da nossa invigilância. Por exemplo, o irmão que cultiva um vício, fumo, álcool, drogas, exagero na alimentação, toda forma de exageros, acaba atraindo espíritos viciados junto de si. Como, por exemplo, o indivíduo diz, mas eu fumo uma carteira de cigarro, eu bebo 2, 3 garrafas de cachaça e não fico zonzo, Por quê? Porque você não está consumindo sozinho. Você está tendo companhias espirituais ao teu redor que estão se utilizando de você para experimentar as sensações dos vícios que eles tinham na Terra. Muitos irmãos só desejam, quando entram na casa espírita, eu gostaria de ser médium vidente. Você vê imagens de entidades boas, mas se você cruza, por exemplo, um irmão que tem um vício pesado como esses, você vai ver os companheiros dele espirituais ali também. Muita gente comenta, e para com o seu vício quando começa a ter esse dom. Os efeitos morais também, orgulho, vaidade, inveja, maledicência, também atraem companheiros afins. Ou irmãos que se julgam no direito de lhe cobrar a correção desse defeito. Allan Kardec cita, então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, um caso interessante, de algumas irmãs que acabaram sofrendo um processo obsessivo extremamente grave. Elas começaram a ter as suas roupas, em especial os seus vestidos, espalhados pela casa e até no telhado. De início acharam que era uma brincadeira de alguns jovens ao redor ali, do bairro de Moral. Mas como começou a se repetir cada vez mais e elas trancavam inclusive a sua roupa, com cadeado no armário, e continuavam aparecendo as roupas rasgadas, espalhadas pela casa, elas decidiram procurar auxílio espírita. Kardec, então, pediu orientação dos espíritos superiores para tentar entender o que estava acontecendo com essas irmãs. E aí se manifestou uma entidade que comentou que, enquanto encarnado, sofreu diversas vezes com a maledicência, com a língua, com a fofoca dessas irmãs. E agora, na espiritualidade, ele se via livre para vir cobrar, sacanear com elas. E aí, o espírito, pouco depois da manifestação desse espírito, apareceu um espírito orientador que disse que o recado que deveria ser dado, Kardec deveria dar o recado a essas irmãs para corrigir esse defeito. Porque enquanto não corrigisse esse grave defeito de espalhar
fofoca, mentiras de uma pessoa para outra, elas não se veriam liberadas da ação desse irmão cobrador. Existem espíritos que não é porque passaram para o lado da espiritualidade que se tornaram bons, ao contrário da crença popular. Se o indivíduo é bom aqui, ele vai continuar sendo bom na espiritualidade. Se ele é mau, ele vai continuar com seus mesmos defeitos lá do outro lado. Então existem sim espíritos maus que desejam provocar armadilhas nos encarnados justamente porque são maus. Desejam que as outras pessoas sofram como eles sofrem. Em alguns casos, existe o que a gente chama de auto-obsessão, que é aquele indivíduo que tem uma ideia fixa, né? Um vício, uma causa em que é fanático, apaixonado, um complexo de ansiedade, que é a preocupação com o que vai acontecer no futuro, ou um complexo de culpa ou de remorso, que é a preocupação com o passado, que ele não precisa ter nenhum companheiro espiritual buzinando na orelha dele. Ele mesmo é um obsessor de si mesmo. Enquanto não mudar a sua maneira de pensar, não vai conseguir se curar espiritualmente. Qual é o tratamento que as casas espíritas recomendam? O primeiro é um tratamento espiritual, que nós chamamos aqui na casa espírita de desobsessão. Esse tratamento ele vai atender as duas partes envolvidas. O irmão ou irmãos espirituais que estão nos acompanhando, né? E também o irmão encarnado, nós. De que forma se dá esse processo? No momento que a gente entra numa casa espírita, já estamos sendo atendidos espiritualmente. Já estão sendo aconselhados, aquelas companhias espirituais que trazemos, já estão sendo aconselhados, encaminhados a tratamento. A nós, enquanto encarnados, resta fazermos a nossa parte, né, que é assistirmos palestras espíritas presencialmente ou pela internet, né, termos boas leituras. Nossa biblioteca está cheia de obras com bons ensinamentos, tomarmos o passe, né? Tomarmos água fluidificada, né? Criarmos um momento em nosso abençoado lar para oração, né? Em especial a gente recomenda aqui o Evangelho no Lar, que a gente criando esse momento de oração, defesas espirituais para a nossa casa. Nos preocupamos muito com a segurança física de nosso lar, né? Damos alarme, segurança particular, grades, fechaduras, mas deixamos de nos defender espiritualmente. Então, criando um momento chamado Evangelho no Lar, um momento de oração, sempre no mesmo horário, em todas as semanas, em nossa casa, nós vamos começar a criar defesas espirituais, não só para a nossa família, para a nossa casa, como também, até mesmo, para a nossa rua. Uma casa que tem oração, o brilho dela, a proteção dela, atinge a toda a vizinhança. E aí muitos espíritos comentam, eu tentei entrar na casa de fulano, mas não dava, né? Tinha proteção espiritual, os espíritos protetores que não deixam realmente entrar os irmãos obsessores. Lamento dizer que não adianta você frequentar a casa espírita, fazer 10.000 tratamentos espirituais, se você não combater a causa da obsessão em si mesmo. O que é isso? É algum defeito de fabricação que a gente tem. Consulte a si mesmo e verifique o que a gente precisa melhorar, qual o defeito que eu preciso melhorar. Combata esse defeito dia após dia. Identifique quais são, né? E faça uma lista mental ou escrita. De vez em quando pare para revisar. E é um trabalho de longo prazo. Às vezes a gente vai até o nosso último dia e não combateu algum defeito grave que a gente tem. Por quê? Porque é uma bagagem que a gente traz espiritualmente de muitas existências. E nessa a gente se propôs a combatê-lo. Um texto muito interessante que eu li alguns meses atrás, que ele falava o seguinte, que realizar a chamada reforma íntima, que é o combate aos maus defeitos, é como você demorar 10, 20 anos para construir uma casa, a tua casa dos teus sonhos. E aí chega uma proposta de você demolir essa casa que você construiu e construir uma casa melhor. Mas aí começa tudo do zero de novo. 10, 20 anos para você construir uma casa melhorzinha. Tá? Então isso é a reforma íntima. É o combate aos teus maus defeitos que você estava acostumado e achava que era certo. E agora, frequentando a casa espírita, você vai se dar conta que
não era bem assim. Adquirir hábitos saudáveis, evitar certos passatempos que não vão acrescentar nada na nossa vida. Os espíritos comentam que a gente não deve se dar o direito de passar 1 hora sequer ocioso, sem fazer nada de bom. E aí vai dizer, mas eu não posso nem descansar? Pode relaxar, desde que aproveitando, trazendo ganho à tua vida. Conversando de maneira saudável com uma pessoa, um amigo, um familiar, que faz bem ao teu coração, que faz bem estar em sua companhia, uma leitura saudável, né? Assistir um filme, um documentário, alguma coisa que acrescente a tua vida, né? Evitar, por exemplo, a gente, não quer dizer que tenhamos que ser alheios às notícias, né, do mundo, ao que ocorre no mundo, mas evitar se alimentar de notícias negativas em nosso dia a dia. Observem se os jornais da rádio, da TV, impressos, a maioria das notícias é só notícias negativas. Eu não preciso me alimentar 24 horas do dia com o último homicídio ocorrido na nossa cidade, a última tragédia que ocorreu, né, em nosso país ou ao redor do mundo. Eu não preciso me alimentar dessa energia negativa, de notícias negativas, 24 horas por dia. Vamos escolher a alimentação espiritual saudável para acrescentar o nosso dia a dia. Vamos nos policiar, vigiar e orar, como dizia Jesus. Para encerrar, eu gostaria de encerrar o comentário sobre a obsessão com uma leitura de nosso querido irmão Richard Simonetti, saudoso irmão que partiu para o plano espiritual há poucos meses atrás, e ele publicou uma história muito interessante chamada O Amor que Converte, numa obra intitulada Amor, Sempre Amor, em que ele fala então de uma pessoa que por muitos anos sofreu de um processo obsessivo. E ele só se livrou desse processo depois de um longo tempo, quando ele passou a aplicar a terapia ensinada por Jesus há 2000 anos atrás, que é a do amor ao próximo. Então, Richard Simonetti nos diz assim: um homem sofria há anos inclemente obsessão de um inimigo espiritual. O espírito, movido por propósitos de vingança, perturbava-lhe os pensamentos, provocava-lhe desajustes no corpo físico, criava-lhe toda a sorte de problemas, com o perseverante propósito de indenizar-lhe a vida. O mentor espiritual consultado deu-lhe 3 conselhos: que orasse pelo perseguidor, procurando envolvê-lo com vibrações de amor cristão, que lhe pedisse perdão, salientando a intenção de reparar prejuízos que lhe tivesse causado no passado, que se dedicasse ao esforço do bem, exercitando amor pelos que sofrem. Durante 4 anos, o irmão obsediado seguiu essa orientação, sempre às voltas com o seu perseguidor espiritual, que insistia em atormentá-lo, mas nunca desistindo de vibrar na sintonia daquele amor que tudo pode, por conter todo o poder do amor. Às vezes desanimava, mas sempre recebia a mesma orientação emanada da espiritualidade, com a informação de que era preciso dar um tempo, ter paciência. Nesse interim, matriculou-se em um curso de Espiritismo e Mediunidade e aprendeu a lidar melhor com aquela influência, a partir de um comportamento evangelizado. Concluído o curso, passou a participar de um grupo mediúnico que lhe ofereceu a oportunidade de colaborar com a espiritualidade no atendimento de espíritos encarnados e desencarnados em desequilíbrio. Numa dessas reuniões, foi surpreendido com a manifestação do obstinado obsessor, em mensagem psicografada a ele dirigida. Veio despedir-me. Durante anos, persegui você, disposto a vingar-me do que me fez em vida anterior. Foi muito grave e terrível. Algo que, por vigilância minha, sustentou-me o ódio e empenho de revide, de vingança. No entanto, reconheço que fui derrotado nesse confronto infeliz. Sinto-me impotente para continuar agredindo alguém que foi muito mal no passado, mas hoje revela uma vocação para o bem que me comove e me confunde. Saiba que suas ações, seu empenho de renovação no caminho do bem, seus exercícios de amor cristão, muito mais do que suas preces, acabaram por conter o braço da minha vingança. Ou seja, educa-se mais pelos exemplos que pelas palavras, né? Tudo o que lhe peço agora é que me perdoe e continue orando por mim. Sou infeliz que um dia deixou-se iludir pela ideia de que somente a desforra traria paz ao meu coração. Uma paz que nunca experimentei enquanto perseguia, uma paz que espero conquistar.
seguindo o mesmo caminho que você vem trilhando, tentando assimilar as bênçãos do amor. Se me é permitido evocar a Deus, peço ao Criador que o abençoe e que tenha compaixão de mim. A partir daquele dia, o irmão obsediado livrou-se em definitiva dos problemas emocionais e espirituais que o afligiam. Confirmava-se o irresistível poder que desenvolvemos quando nos decidimos eleger o amor cristão por ideal de nossas vidas. Amor, sublime amor que se realiza no empenho de servir. É a mais poderosa arma do universo, capaz de abater o mais empedernido obsessor, modificando as suas disposições em favor de uma existência tranquila e feliz para todos nós. Que possamos agradecer a espiritualidade protetora pelas orientações amorosas que nos transmitiu na tarde de hoje. Que possamos recordar os abençoados ensinamentos do Mestre Jesus, que há 12.000 anos recomendou amar o próximo e também, igualmente, reconciliar-se com o adversário enquanto estivesse em nosso caminho. Certamente o Mestre estava ecoando aquilo que hoje nós estudamos, o processo obsessivo, que atinge tanto o mundo espiritual como o mundo físico, de ambas as formas, das mesmas formas, da mesma igualdade, com o mesmo prejuízo. Que possamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento até o alto, imaginar a figura do Cristo, derramando as suas bênçãos sobre cada um de nós, fortalecendo o nosso coração nas intenções de reformar-se e caminhar no caminho do bem, reequilibrando o nosso corpo físico, reequilibrando o nosso corpo espiritual, preparando-nos para as lutas do mundo lá fora. Vamos rogar também que o Divino Amigo visite o nosso abençoado lar, iluminando e protegendo aos entes queridos que lá deixamos. Abençoado governador espiritual do planeta Terra, derrame as suas irmãos que sofrem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Derrame as suas bênçãos, Senhor, sobre as autoridades desse mundo, para que possam conduzir os seus povos com muito amor e sabedoria. Ilumina, Senhor, os locais de dor e sofrimento em nosso planeta, como os hospitais, os manicômios, os asilos, os presídios. Em todo local onde houver dor e sofrimento, que lá se faça presente a tua luz de paz e de amor, a reconfortar, a trazer esperança, amanhã, aos irmãos que sofrem. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pelo alimento espiritual aqui recebido, e pedimos, Mestre querido, que tua luz e que tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja.